As lendas e narrativas trouxeram-nos hoje à cidade da Guarda. Bom, viemos à Guarda por duas razões. A primeira é que aqui não faltam nem lendas nem narrativas. Lendas fantasiosas, naturalmente, histórias de coisas que nunca aconteceram, e narrativas verdadeiras, de casos reais de que lhes irei falar. Essa foi a primeira razão, a abundância de assunto. A segunda razão que nos trouxe cá são as letras que estão a ler na nossa frente. Dom Sancho I, segundo rei de Portugal, e depois os anos 1185-1211, concedeu foral de cidade à Guarda em 26 de novembro de 1199. Reparem, 26 de novembro. Estamos em novembro. Eu acho que vão ver este programa quase por essa altura. Estamos, portanto, a comemorar a concessão de foral à Guarda. Aquela coisa que lá diz, à cidade da Guarda, aquilo é asneira. Claro, é asneira, gostam logo de pôr. Não há forais de cidade. Há forais, pronto, os forais são das povoações. Agora, realmente aconteceu uma coisa. É que El Rei Dom Sancho, ao criar foral a uma povoação que vai fundar de novo, não havia aqui nada, estabelece aqui também a sede da Diocese da Idenha, ficava ainda lá para a terra de Mouros, e as sedes de dioceses tinham realmente categoria de cidades. Portanto, a verdade é esta. El Rei Dom Sancho funda aqui, nestas penedias de granito desértico, uma nova povoação. Vai ser a Guarda. Já agora aproveito para lhes falar neste caso do 99. Bom, queria dizer aos meus telespectadores que estou grato pela muita correspondência que mandam, quase toda a gente a dizer bem, claro, um por outro a dizer mal. Eu, pelo menos a esses que dizem mal, gostava de responder. Vou responder agora a um. Lembram-se quando eu falei na primeira cruzada, que disse que foi no ano de 1099, que era uma data, não custava nada a fixar, 1099, o último ano do século XI. O meu telespectador diz, não é nada, então o senhor não sabe contar os séculos. O último ano do século XI foi 1100, não foi 1099. Tem toda a razão. Também aqui, 1199, não é o último ano do século XII. O último ano é 1200. Como sabem, os séculos têm 100 anos. E como não há ano zero, começa logo bem um com 100 faz 1200. Fica, portanto, dada a explicação e feito o agradecimento. Eu agradeço, sobretudo, quando chamam a atenção para os defeitos que se podem corrigir. Quando o rei fundou a povoação, construiu logo uma sé, naturalmente uma pequena sé, um edifício provisório, uma igrejinha românica, naturalmente com um pórtico, uma rosácea. 100 anos depois fizeram segunda sé, e agora sim, já era uma igreja como devia ser. Era já grande, fora das muralhas, robusta, tão robusta ou tão pouco, que tiveram que a deitar abaixo. Porquê? É que o rei Dom Fernando meteu-se naquelas guerras com Castela e aí os militares disseram, bom, a igreja fica fora da muralha, veio o adversário, entra na igreja
E a igreja, ela por si, é uma muralha, é uma fortaleza. Como é que isto vai ser? E então, para salvar a muralha da cidade, destruíram completamente a sé que já tinha sido construída. Costuma dizer-se, cama estreita nós adiante, e foi o que aconteceu. Claro, Dom Fernando disse, deixem lá que eu faço-lhes outra, faço já outra a seguir. Bom, mas ele depois não teve dinheiro. O tempo passou e já só o Dom João I é que vem a começar a cumprir a promessa do Dom Fernando. E então cria a terceira sé. O que está agora na nossa frente é já a terceira sé da Guarda. E às 3 foi de vez. É realmente um belo monumento. Dom João I começou, mas foi o Dom Duarte quem continuou, e o Dom Afonso V continuou o Dom Duarte, e o Dom João II continuou o Dom Afonso V, e o Dom Manuel continuou o Dom João II, e é já o Dom João III quem vem a concluir esta obra. Por isso ela ficou, como veem, com vários estilos. Ela é gótica, ela é renascentista. Até se contava uma história que é claro que não é verdadeira, mas contava-se. Diz que no dia da inauguração andava o arquiteto muito contente de um lado para o outro e dizia: aí está esse monumento, digam lá alguém que lhe possa apontar o mais leve defeito. Bom, e que uma velhota disse: bem, cá a mim, acho que não fica bem uma porta tão pequenina para uma igreja tão grande. O que é verdade, notem. E ele próprio olhou, não tinha reparado, percebeu que sim, que a porta era pequena, e envergonhado trepou ao alto de uma torre e deitou-se cá para baixo para o adro e morreu assim. Claro, isto é uma lenda, mas daqui há uma verdade. A porta foi desenhada numa época, a fachada foi-se desenvolvendo em épocas seguintes. Em todo caso, a catedral tem muito que ver e vamos até lá dentro. Das coisas notáveis que há dentro da catedral é este retábulo. Ele conta a história de Cristo, desde a Natividade. Lá está um presépio com uma nota doméstica, carinhosa, é que debaixo da manjedoura está um cachorro. Desde a Natividade até ao momento dramático do Calvário. Vê-se a crucificação, vê-se a descida da cruz. Bom, é uma coisa realmente com muito interesse plástico. Sabe-se que é esculpido no século XVI, as figuras são de pedra de Ançã, a autoria tem sido atribuída já ao João de Roão, já se falou no Nicolau de Chantrenne. Realmente tudo quanto nós podemos saber é que é sem dúvida da escola dos escultores de Coimbra dos meados do século XVI. Se repararem bem, há ali algumas figuras decapitadas, há anjos que perderam a cabeça. Bom, foram os franceses, na altura das invasões, fizeram caserna aqui da igreja e divertiram-se a arrancar cabeças. Já agora, perguntam-me então, porquê é que as não arrancaram todas? Isso também tem graça. É porque elas são de pedra. São de pedra, mas estavam douradas, e naquela altura com um dourado perfeito, polido. E eles só tiraram uma ou outra para ver se não seria de ouro ou de algum metal precioso. E, como era só pedra, escaparam e ainda hoje lá estão. Aqui na Capela Mor da Catedral, nem calculam quantas histórias há para contar. Eu estou junto das lápides sepulcrais dos antigos bispos. Cada um tem uma história, claro, ou uma lenda. Esta, como veem, tem em cima
duas mitras, quer dizer, estão aqui enterrados 2 bispos. Bom, e diz quem? É o Dom Álvaro, é o Álvaro de Chaves, e é o Dom Egídio, é um Dom Gil. Ambos têm história. Uma lenda, o Dom Gil. Este Dom Gil foi estudar para a Itália e diz que numa noite do Natal, uma noite fria, ele estava lá, enfim, na sua casa, mas sentia saudades da guarda. E disse, bem, aqui não se está mal, mas quem me dera a mim, na minha guarda, não sabe como, aparece logo ali um sujeito. Ele devia ter percebido que era o diabo, mas não percebeu. E disse, tu queres ir para a guarda? É para já, olha, se tiveres coragem, abre aquela porta. Bom, e ele foi e abriu a porta. Agora desce essa escada. E ele desceu a escada. Agora monta-te nesse cavalo. Estava um soberbo cavalo, bem ajaezado. Ele monta no cavalo, o cavalo rompe num galope doido por esses céus, e quando ele deu por ele, estava aqui à porta da Sé, e os cônegos, os senhores cônegos, estavam aqui sentados à volta e viram todos o bispo Gil entrar com o seu hábito cheio de neve e vinha a sacudi-lo e a dizer, vocês nem imaginam, não imaginam como esta noite nevava nos Alpes. Bom, é claro que como o bispo não vinha de avião, obviamente, isto significa que ele se deixou trazer pelo demónio. Pelo demónio. Imaginem um bispo a ser trazido à sua sé às costas do demónio. Também por isso, não durou muito tempo. Morreu logo no ano a seguir. E ficou aqui a lenda de que, quando um bispo se deixa convencer pelo demónio, não vai longe. O outro, que também cá está, o Dom Álvaro de Chaves, esse não é lenda, esse é verdade. Esse é verdade. Esse veio para cá, vivia no Paço Episcopal, tinha um criado, mas o criado, ninguém sabe porquê, uma bela noite, cozeu-o todo de punhaladas. E o bispo apareceu morto de manhã. Imaginem. Por isso, lembram-se quando a gente passou por Porto Alegre e eu lhes contei aquela história do Dom Jorge de Melo que dizia, eu daqui não saio, não vou, e não saiu de Porto Alegre e lá está. A razão que ele dava era esta, eu não vou para uma sé onde matam os bispos às punhaladas. Bom, realmente não veio e aqui também é curioso. Este homem que foi cozido às punhaladas tinha vindo para aqui em disputa com um outro bispo que, Dom Garcia de Menezes, que era um homem muito influente, e o Garcia de Menezes, que já era bispo de Évora, também queria a sé da guarda e conseguiu. O rei tirou daqui o Álvaro de Chaves, escreveu ao Papa, tudo isso existe, e colocou cá o Dom Garcia de Menezes. Mas sabem o que aconteceu também ao Garcia de Menezes? Morreu no fundo de uma cisterna do castelo de Palmela, com peçonha que ao rei Dom João II lhe mandou ministrar. Pelo menos é isso que se diz. Bom, depois destes bispos, é a seguir que vem o Dom Pedro Gavião. Quem entrar aqui na catedral vê ao lado uns belíssimos escudos que têm umas armas com pássaros. Aqueles pássaros são gaviões. Foi o Dom Pedro Gavião quem acabou de construir esta igreja. E a seguir ao Dom Pedro Gavião, quem foi nomeado para aqui foi outro prelado de nome, nem mais nem menos que o infante Dom Afonso, irmão do rei Dom João III. Por sinal que foi nomeado
quando tinha 7 anos. 7 anos, nomearam-no bispo. É claro que nomearam e disseram, bom, mas enquanto não atingir a maioridade, ele não pode tomar conta da diocese, etc, etc. Apesar disso tudo, essa nomeação do menino de 7 anos para bispo da Guarda, é claro, que escandalizou os fiéis. E foi nessa altura que o Gil Vicente, na corte, representou um auto em que aparecia um palhaço a dizer: sem saber ler nem rezar, vi fazer bispos que pasmo, e nem sei conjeturar como se pode enfiar mitra em cabeça de asno. A propósito de mitra, reparem naquela mitra. Depois, por debaixo, tem as armas reais de Portugal, as 5 quinas, com as de Castela. É que este bispo, Dom Nuno de Noronha, era descendente, por um lado, dos reis de Portugal, por outro, dos reis de Castela. E foi um bispo notável. Ele, como diz aqui, morreu em Castelo Branco, mas fez aqui obras muito importantes na cidade da Guarda, entre outras, o seminário. O seminário do bispo Nuno de Noronha está hoje numa situação estranha. Metade está cuidado, é um brinquinho, é um museu exemplar. A outra metade é um chavascal que é uma vergonha. Eu confesso, nunca vi uma situação destas. A gente ou vê caras lavadas ou caras sujas. Agora, uma cara daqui para aqui é suja, daqui para aqui é lavadinha. Isso só na Guarda. Isso é uma situação é que é preciso pôr cobro quanto antes. Assim como está, não é só uma vergonha para os guardenses, é uma vergonha para todos os portugueses. Bem, mas eu vim aqui à parte bonita do museu, do seminário, onde está o museu. Vejam esta peça. É um tronco de uma estátua de um imperador romano. Vem aqui ao pé, aqui da Póvoa do Mileu, é a 2 quilómetros do sítio onde estamos, e isto revela uma coisa. Antes de haver aqui a cidade da Guarda, houve uma cidade romana de alguma importância, porque não havia estátuas de imperadores em locais que não tivessem importância. Outra peça muito importante é esta. Lembram-se de eu ter dito que fizeram 3 catedrais. A segunda teve que ser desmanchada. Ora bem, a segunda Sé da Guarda foi feita no século XIII pelo rei Dom Sancho II e chamava-se da Senhora da Consolação. Bom, pois isto é uma Senhora da Consolação do século XIII. É quase com certeza a imagem que ficava na frontaria da igreja. Reparem, no século XIII, anos de 1220, 30, 40, era esta a imagem que estava ao culto. É uma imagem românica, o baldaquino tem uma sugestão gótica, é das mais antigas peças desta natureza que há em Portugal. E este baixo de relevo veio aqui da Sé da Guarda. Estava lá a fazer um altar numa capela, mas quando veio aquela mania pôr o granito à vista, só granito, partiram isto tudo, ficou para lá na arrecadação. Bom, isto, como veem, é um baixo relevo que representa a Anunciação, uma coisa do século XVI. Penso que do tempo do bispo Dom Jorge de Melo. É muito possível que a porta que está ao meio seja a porta de Porto Alegre. Aqui no museu há muito mais coisas para ver. Há uma rica coleção de etnografia.
os instrumentos de trabalho do povo. Há uma bela coleção de pintura moderna. Há aí quadros do Eduardo Malta que são uma beleza. Eu acho que só uma visita aqui ao museu justifica uma viagem à Guarda. Eu não tenho tempo para lhes falar de tudo isso, mas não queria deixar de prestar uma homenagem à memória de um poeta ligado também à Guarda. Ele não nasceu aqui, nasceu lá para o Porto, mas viveu aqui a vida inteira. Augusto Gil. Estou a falar-lhes na mesa de trabalho em que ele compôs os seus poemas. Esta era a caneta com que ele escrevia. Estas eram as coisas que lhe eram mais agradáveis. Este, o próprio cinzeiro, ele fumava muito e morreu cedo. Queria-lhes lembrar versos dele. Vem-me à cabeça um que, quando eu estou a falar, lembro muitas vezes disso. Sabem que quando se fala, parece que as palavras dizem tudo. Não dizem. Quantas vezes a gente tem uma emoção, queria exteriorizar, queria dizer, mas as palavras são frouxas, são fracas, não dizem. Ora, eu acho que o Augusto Gil traduz de uma forma muito bela esse sentimento da insuficiência da palavra. É um poema que se chama exatamente A Bárbara Palavra, e diz assim: como a palavra é bárbara e ronceira, mísera e mesquinha, é nela, como a moenda na peneira, o pensamento por mais alto e belo. Cai a farinha, fica o farelo. Como se agarra a dunca de um felino roçasse por um véu, se o pensamento for aéreo e fino, fica um farrapo o que a palavra deu. Quer dar as chamas da paixão, que são como ígneas, crepitantes asas, muda em carvão o que eram brasas. Quer imitar o ledo amor dos ninhos, que em manhãs de ouro cantam nos balseiros, dá-nos a voz dos rocinóis, ceguinhos e prisioneiros. Assim, ó pura entre as mulheres, lírio em flor, como queres que eu diga bem este infinito amor? É claro que isto tem o seu tempo, que já não é o nosso, mas é poesia que ainda hoje se pode ler. Para o rápido desenvolvimento da vila fundada pelo rei Dom Sancho, contribuiu uma comuna judaica que aqui esteve instalada desde o princípio. Penso que a essa comuna se deve o facto desta região ser desde cedo uma fabricante de tecidos. Eles vieram para aqui por causa da lã dos rebanhos e também por causa dos metais. Ainda hoje há um centro judaico com uma antiga judiaria, locais com inscrições em caracteres hebraicos, e tudo isso tem interesse. É realmente interessante o centro histórico da cidade da Guarda. Eu gostava também de lhes dizer que é um lugar bem conservado, bem estimado. Infelizmente não o digo, porque se o dissesse não estava a dizer a verdade.